Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Começa agora o programa Madrugada com Deus. É com muito prazer, muita satisfação que diariamente, de segunda a segunda, o programa Madrugada com Deus entra no ar. Primeiro pela nossa rádio Webtens, também para o mundo pela Rede Mundial de Computadores e pela rádio Imembuí. A todos vocês que estão nos acompanhando, seja por qualquer destas plataformas, seja você aí em Santa Maria, seja você no mundo pela grande Rede Mundial de Computadores, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa homenagem a você por nos... Homenagem não é a palavra, né? A nossa gratidão por você abrir as portas da sua casa para que o programa Madrugada com Deus adentre, levando a espiritualidade até você. O programa de hoje é um programa especial, pois estivemos na presença do nosso irmão Bezerra de Menezes. Sim, Bezerra de Menezes esteve conosco neste último final de semana, atendendo a todas as pessoas que buscam a força espiritual. Busca este lenitivo. O que é o lenitivo? Essa energia que este Espírito traz e direciona ou impulsiona em nós a nossa força espiritual para vencermos os nossos obstáculos. Então, olha, convido, fica na sintonia, porque daqui a pouquinho teremos essa aula de espiritualidade com Bezerra de Menezes. O que ele vem nos trazendo? Sobre a missão do Brasil, sobre a ação de Cristo Jesus no planeta Terra. Cristo não é o sobrenome de Jesus, e sim o seu título. Jesus, ele é responsável por Deus, ele é responsável por tudo que acontece no planeta Terra. Ele é designado por Deus para cuidar desse orbe que nós conhecemos como Terra. E Bezerra de Menezes, ele vem nos explicando a ação de Jesus nesta limpeza que o nosso planeta está passando. Então, fique atento, tá bom? Fique atento para que você aprenda um pouco mais sobre espiritualidade. Isso vai te fortalecer muito. Eu lembro das palavras de Jesus que diz: conheça as verdades e as verdades vos libertará. Quando buscamos essas verdades de Deus, nos libertamos de toda a ignorância que nos impede de ir adiante, que nos impede de administrar melhor a nossa vida material. Somos seres espirituais encarnados. Quando nós encarnamos, nós ganhamos um veículo. Esse veículo nos possibilita, crescer, desenvolver, peregrinar sobre a terra, no plano carnal. Esse veículo é o nosso corpo. Somos seres espirituais que ganhamos um veículo, um corpo, para que nessa trajetória, nessa vida material, possamos somar experiências e mais experiências, para que quando retornarmos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, voltemos mais ricos de conhecimento. Um amigo nosso, um amigo espiritual, ele nos diz o seguinte: nós somos alunos da vida. Olha que simples a palavra, mas profunda, não é? Somos alunos da vida e todos os dias a vida tem a nos ensinar. Que saibamos aproveitar das lições que esse grande professor chamado vida nos dá todos os dias. Então, este dia de domingo, que possa ser repleto de boas lições para você e que você possa assimilar todas elas, se fortalecendo, crescendo, se desenvolvendo, tá certo? E para que isto aconteça, nada melhor do que começar este dia elevando o pensamento a Deus, não é mesmo? Como ter um bom proveito do dia, se não nos prepararmos para ele? E a melhor forma de estarmos preparados para
tudo que irá acontecer nesse dia é a prece. Então eu te convido, vamos lá, vamos orar. Você já preparou seu copo com água? Fazemos sempre aqui na casa a prece, e na prece pedimos que os espíritos que em nome de Deus atuam nesta casa possa trazer os fluidos espirituais. São energias, são medicamentos que são inseridos na água para que essa água, ao ser tomada, estes medicamentos sejam direcionados ao nosso corpo, aquela parte que mais precisamos. Aí você pode alegar, mas Júlio, eu estou bem, eu não tenho nenhum problema de saúde. Mas a água e os seus nutrientes, estas energias colocadas, esses fluidos, também fortalece o nosso estado emocional, o nosso estado mental. Você sabia que o emocional, ele é um corpo, é uma estrutura como o nosso corpo físico. Não é porque nós não vemos que esse corpo não existe. O espírito ele é formado para que chegue às condições materiais como a que nós estamos acostumados, o corpo físico, por 7 corpos, no mínimo. Nós conhecemos os básicos, que é o corpo perispiritual, certo? Você que é espiritualista, espírita, já ouviu falar, né, de corpo perispiritual. O perispírito, nós temos o nosso corpo mental, nós temos o nosso corpo emocional e temos o nosso corpo físico. O espírito, quer dizer, o espírito gera energia que alimenta o perispírito, que transmite ao corpo mental. O corpo mental transmite as emoções ao corpo emocional e o corpo emocional gera forças que administra o que mantém o corpo físico. Olha como é interessante. É que nós imaginamos apenas que somos seres materiais ou materializados, né? Somos seres materializados, mas somos espíritos. Antes de sermos matéria, somos espíritos que anima um corpo. Como nós dissemos, este veículo que Deus nos dá para evoluir. E a evolução se faz aprendizado. Quanto maior adquirimos conhecimento, mais nos tornamos seres elevados. Como é o caso do nosso irmão Bezerra de Menezes. Eleva-se pelo conhecimento das leis espirituais, das leis de Deus e da prática destas leis, não é mesmo? Bem, você já preparou seu copo com água? Vamos orar? Senhor, o Senhor está à frente de tudo, pois quando acreditamos em Deus, acreditamos na onipotência, acreditamos na onisciência, acreditamos na onipresença. O Senhor sabe tudo, está em toda parte, age em tudo, Senhor. Como o ar que nos alimenta está em toda parte deste planeta, gerando a vida. Assim, sentimos, Senhor, que está em nós, que faz parte de nós. Pedimos que nos alimente neste novo dia, que esse dia seja repleto de muitas e muitas experiências e que saibamos aproveitar de todas elas, Senhor, sempre na Sua presença, sempre em condições de servir a Ti, Pai. Que a Sua vontade sempre se faça em nós, sempre, Senhor. E com os corações gratos por o Senhor nos conceder esse dia, nós vamos orar. Essa singela oração que o Cristo Jesus nos trouxe, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, um reino de paz, de bondade, um reino de harmonia, um reino de caridade e de compaixão. Venha a nós o vosso reino, Senhor,
Seja feita a sua vontade, pois acreditamos que a vontade de um pai é que seu filho tenha o melhor. E o Senhor é o nosso Pai. E sabemos, Senhor, que o Senhor deseja tudo de bom para cada um dos teus filhos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim neste plano em que vivemos, Senhor, plano material, mas também no plano espiritual, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não apenas aquele pão que vai alimentar o nosso corpo físico, mas principalmente o pão que alimenta a nossa alma. Não nos deixe faltar. Nos dai hoje o pão nosso de cada dia. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a todo instante nós ofendemos a sua lei, a lei de compaixão, a lei do amor, a lei da solidariedade. Estamos, infelizmente, sempre, Senhor, infringindo as tuas leis, mas pedimos perdão, mas nos comprometemos também em perdoar todos aqueles que falham conosco. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e toda a glória te pertence. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora eu deixo com vocês esta bela canção para um momento de reflexão após essa prece. E olha, nada melhor para retornar ao mundo espiritual do que estar em um hospital, um local que é preparado para dar assistência às nossas necessidades físicas. Quando você desencarna dentro de um hospital, naturalmente você passa a viver em um outro hospital, a estar em um outro hospital. É o hospital espiritual onde você vai recuperar as suas condições espirituais para dar continuidade à eternidade, à sua vida eterna. Tem muitas pessoas que falam, poxa vida, morreu no hospital. Ué, o hospital é um lugar preparado para isso. Mas quando nós desencarnamos em casa, nós somos levados aos hospitais espirituais, como é o Hospital Maria Santíssima. Maria Santíssima, ela tem um grande hospital de assistência, sim, no mundo espiritual. Tanto que essa casa é um setor do grande hospital Maria Santíssima. As pessoas vêm à casa espiritual, recebem toda a assistência. Olha só, tem pessoas, eu vou contar esse relato, já que estamos vivendo ainda essa energia do dia 2 de novembro. Tem pessoas que vêm à casa espiritual que estão totalmente desenganadas pela
medicina tradicional. E ela vem à casa espiritual e os espíritos, eles vão avaliar e vão buscar no registro de cada um ou daquela pessoa o tempo que ela tem na matéria. Descobrindo que aquela ainda tem um tempo maior, eles trabalham para retificar o corpo dela, reabilitar o corpo. Os espíritos podem, sim, reabilitar o corpo daquela pessoa para que ela viva o prazo que fora predeterminado por ela mesma. Então ela melhora e os médicos sequer sabem o porquê. Ela melhora, vive o tempo que é predeterminado, aprende o que tem que aprender e no momento certo ela desencarna. Existem outras pessoas que vêm à casa espiritual e recebem toda a assistência para quê? Para retornar ao mundo espiritual. Ela vem à casa de Maria, recebe todo esse suporte espiritual, fica melhor e desencarna. Quantas pessoas relatam pra gente, poxa, eu vim na casa, minha mãe estava mal, ela já estava velhinha, recebeu assistência, ficou melhor, ficamos até felizes, poxa, deu uma boa melhorada, mas do nada desencarnou. Porque a melhora, ela vem do espírito. Quando o espírito está em paz, ela transmite, o espírito, transmite essa paz ao seu veículo, ao seu corpo físico. E simplesmente o corpo em paz gera uma força maior que não estava tendo pela debilidade do organismo. Mas o espírito gera essa força e o corpo melhora. Aquela aparência de estar bem, de estar curada, acontece. Para que depois ela deixe o seu veículo, ela devolva ao pó o que veio do pó e volte ao mundo espiritual. Isso acontece, gente. Infelizmente, pela falta de compreensão de algumas pessoas, elas ficam tristes. Poxa, eu fui até lá para melhorar minha mãe, fui buscar ajuda para minha mãe melhorar e do nada ela melhorou e desencarnou. Sim, gente, nós precisamos desencarnar, é uma necessidade. Perdão, gente, é uma necessidade. Dá licença, por favor. Nós precisamos desencarnar, nós temos um prazo, como dizem, nós temos um tempo de validade. Então não vamos ver a morte como algo, como um mal que não conseguiremos vencer. Jesus venceu a morte, não é? Em 3 dias ele disse àqueles seus discípulos, em 3 dias retornarei. Muitos não acreditaram, como retornar? Pois é. Jesus afirmou que ia retornar e retornou em 3 dias, vencendo a morte. E ele disse, eu fiz e vocês farão também. Nós vamos vencer a morte, pois a morte não existe, existe o prazo de validade do corpo físico. Mas a morte nunca existiu e nunca existirá. Bem, a comprovação de que não existe a morte é a presença dos espíritos, como o nosso irmão Bezerra de Menezes. Ele está conosco uma vez por mês, no último sábado, e nos traz muitas lições. E eu divido com você, nesse instante, esta grande aula que nosso irmão Bezerra de Menezes nos trouxe. Vamos acompanhar? As tarefas do Cristo. Como mediador da evolução planetária, age em todos os momentos em que na vida ocorrem turbulências geradas pela fraqueza que os seres humanos têm diante dos momentos de poder que há em suas mãos. O papel do Cristo, o dirigente planetário, através dos seus milhares de agentes,
espalhados por todo o planeta, sempre atendendo ao apelo, não importa o local do planeta, de acordo ao grau de entendimento da fé nesses locais, para que seja restabelecido a paz imediatamente. São deslocados falangeiros, como que exércitos desprovidos de armas, mas envolvidos nas vibrações poderosas do amor, a fim de aplacar a guerra nos corações humanos, colaborando para minimizar a dor daqueles que em situações kármicas sofrem e apelam ao Deus Todo-Poderoso que intervenham pelas famílias, que intervenham pelos povos ali sofridos pela insana guerra do coração dos homens, articuladas essas guerras pelos espíritos manipuladores das sombras que tentam estabelecer um domínio nos corações dos seres humanos, desprovidos de conhecimento, desprovidos do saber da vida eterna. Jesus acompanha atentamente toda a vida na terra, dos mais longínquos e inalcançáveis a alguns, mas onde há um ser, ali o Cristo está presente, acompanhando o desenvolvimento dessas almas e pacientemente lhes encaminhando desses seus agentes de trabalho que estimulam os seres humanos a pensar sobre a vida, o crescimento, a fé, ou algo mais que vai esclarecer-lhe e vai lhe trazer motivo para se desenvolver e se tornar um irmão em busca da luz, do esclarecimento. Também Jesus atua nos grandes centros urbanos, nas periferias esquecidas, em meio à violência e ao controle de espíritos das sombras que se armam e mantêm as pessoas sob o domínio do medo, influenciando-os a regalias
obtidas de formas ilícitas, o Cristo ali atua também por meios de agentes que invisivelmente adentram esses campos periféricos, em busca daqueles que pela angústia da vida que têm, buscam uma saída e não sabem por onde a ter, apelam à prece, e pela prece Jesus intervém, tanto quanto interviu para a libertação de escravizados da África, escravizados do próprio Brasil, nossos irmãos índios, que também foram escravizados por colonizadores cruéis e queriam buscar os tesouros, não observando o tesouro da riqueza que haviam naqueles seres humanos, nos milhões que habitavam o Brasil. Também Jesus está presente com seus agentes no campo do ensino, a fim de que nas escolas possam dar uma boa iniciação a espíritos reencarnados em formas de crianças, jovens, para que os mesmos busquem em sonhos o trabalho santo e sagrado, que vão lhes trazer o pão e a alegria, desenvolvendo-se pela criatividade, enfrentando os espíritos das sombras, que tentam fazer das escolas verdadeiros campos de concentração por ideologias não comuns ao que o ensino deveria ali obter. Jesus e seus agentes atuam junto a crianças, jovens, adolescentes, para que os mesmos definam seus caminhos e se descubram valorosos como são, pois fazem parte dos habitantes deste planeta em evolução. Jesus também se faz presente no meio do desenvolvimento tecnológico, onde ele também envia seus agentes que auxiliaram na criação do planeta e auxiliam agora no campo do desenvolvimento ativo tecnológico na Terra, para aproximar os povos e findar a dificuldade criada pelos seres humanos, acabar com as fronteiras, tirando as barreiras da comunicação, criando formas de traduzir as línguas de cada povo, para facilitar o entendimento entre todas as nações, diante do plano da formação de um só rebanho para um só pastor, acabando as fronteiras e criando uma única nação, a nação dos seres humanos do planeta Terra,
comandados pelo seu Cristo amoroso, também Jesus atua em meio às curas, onde há necessidade das almas enfermas, entre encarnados e desencarnados. Milhões e milhões de almas são atendidas diariamente por força de agentes ligados ao Cristo, para que o sofrimento ou a ignorância de cada um vá sendo superado pela clareza, a clareza do Espírito, e findar de uma vez por todas as doenças. Também o Cristo atua na aproximação dos povos que habitam essa galáxia, fazendo uma ligação entre os planetas e todas as luas que aqui estão, estreitando a comunicação já vivida por ele, estendendo este passo para que o planeta Terra possa entrar no patamar de espíritos regenerados, sem guerras mais neste planeta, sem fome, sem doenças, sem miséria e sem desigualdade, acabando com as ideologias de raças e credos, apenas vivendo a raça humana como assim o é, em sua busca por desenvolvimento, pela riqueza que a mente produz, não a mente que os seres humanos têm, que não lhes pertencem, causadora de karmas, retardamentos evolutivos, diante das possibilidades que se tem nas mãos e pouco se faz. Assim o Cristo vai trazendo à Terra esses seres que vão se adaptando à vida na Terra, que humildemente o Cristo pede, para que esses agentes interplanetários, não intergalácticos, como alguns dizem, respeitando primeiro o grau de afinidade com os nossos vizinhos que habitam os planetas e as luas, aqui jaz conhecido, além daqueles ao qual, em breve, teremos mais clareza de suas missões e de suas atuações nos planetas sólidos, partindo para a fluidificação dos mesmos, perante o campo evolutivo de cada uma dessas raças, que passadas pelas mesmas transformações que os seres humanos, a raça que aqui está, em se misturando com mais capacidade e amor principalmente, para acabar com todas as barreiras criadas por aqueles que infringiram todas as leis e criaram divisões na Terra por diferenças de costumes, por diferenças ideológicas, por diferenças bélicas, por diferenças de idade. Assim o Cristo administrador, seguindo um cronograma
evolutivo que não atrasa um só segundo pela sua atuação permanente. Jesus tem tempo de olhar para cada um de nós e se doar. Se doar pela importância que uma dessas almas tem diante do universo, diante das leis que regem a vida. Na administração planetária, tem Jesus nos comandos dos continentes, milhares de espíritos que já não precisam mais da forma física, atuando no resgate dessas almas, pela missão que cada continente tem, diante das situações físicas, climáticas, de cada um desses países, desses continentes, com esses povos passando por experiências em sua purificação, encontram sempre a presença do Cristo atuante, ligados por esses agentes que vêm ajudando de um ser solitário, uma família, de uma aldeia a um bairro, a uma cidade, a um estado, a um país, até chegar a um continente. Assim, todos os dias, o Cristo, em muitas audiências, dinâmico como é, ligado às esferas infinitas ao nosso conhecimento, mas vislumbrando a participação do planeta Terra no campo evolutivo dessa galáxia. Bom, depois desta aula que nosso irmão Bezerra de Menezes nos trouxe, poxa vida, só nos resta refletir muito sobre todas estas lições. É por isso que nós fazemos questão de postar, de registrar, de deixar gravado na nossa página no YouTube, nosso canal do YouTube. Então fica registrado, fica gravado, fica postado esse vídeo para você ouvir quantas vezes quiser. Como é o caso do programa Madrugada com Deus. Você que está nos acompanhando agora por essa gravação sabe muito bem, não é? Nós deixamos sim gravados o programa Madrugada com Deus para que você também ouça quantas vezes quiser, a hora que quiser. Sabe que hoje a tecnologia nos traz muita liberdade, não é? Olha, eu sou da área de televisão, desde que eu me conheço trabalho nessa área, rádio e TV. E antigamente nós ficávamos à mercê da vontade da programação das emissoras, não é? Até hoje ainda existe pessoas que ficam ali esperando o jornal começar naquele horário, mas hoje nós temos a facilidade de assistir o jornal a hora que quisermos. Nós temos a facilidade de fazer a nossa programação. Esses canais que te possibilita que você assista a sua série, a sua novela, o seu jornal, o seu documentário a hora que você quiser. Graças a Deus, olha só, a tecnologia nos libertando dessa dependência de uma programação. É o que nós fazemos na casa. Colocamos esse programa na internet e disponibilizamos para todos vocês. É o que nós fazemos também com todas as mensagens e fazemos também com a leitura dos 4 evangelhos de Rustam. Revelação da revelação. Olha, é uma revolução, de verdade, é uma revolução feita por esses espíritos sobre o evangelho
de Jesus. Evangelho, que é o relato da vida de Jesus e todos os seus ensinamentos, mas numa visão espiritual. Pois existem muitos fatos no Evangelho, nos Evangelhos, o Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. Existem muitos relatos lá que as pessoas ainda não entendem. Quer ver? Eu vou te citar um relato que eu vou citar sobre a tentação no deserto. É um relato onde Jesus foi tentado por Satanás. Olha só, Satanás tentando o Cristo do planeta Terra. Não é uma coisa meio que contraditória? Como que algum espírito pode tentar o espírito maior que existe no planeta? Não é meio que estranho? Não existe essa tentação. Isso foi um relato. O Evangelho de Rustan, os 4 Evangelhos, segundo Rustan, nos explica numa visão espiritual o que aconteceu. Jesus relatou, após esse período que se recolheu no deserto, que também é explicado nesse Evangelho, Jesus não precisava se recolher no deserto para se preparar. Como que o presidente de uma empresa vai se preparar para administrar a sua própria empresa? Se a empresa já existe, ele já é o grande administrador. Jesus não precisava ir ao deserto se preparar para a sua missão, pois a sua missão já está sendo cumprida desde o primeiro instante da formação do planeta Terra. Não é mesmo? Então, o Evangelho ele nos explica que Jesus simplesmente, para cumprir as profecias, Jesus simplesmente voltava ao mundo espiritual. Esperou aquele tempo que fora profetizado de 40 dias para depois começar a sua missão. Não estava lá no deserto pensando, como é que eu vou fazer? Ai meu Deus, que é isso, gente? Estamos falando do Cristo do planeta. Ele não precisava desse tempo de maneira nenhuma. Não mesmo, porque está pronto. Jesus é o Deus do planeta Terra, gente. É o espírito maior desse planeta. Jesus está em toda parte ao mesmo tempo. Ele está ciente de tudo que acontece, de que iria acontecer, tanto que está relatado lá. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Por quê? Porque ele é onipresente, onisciente. Tem a ciência de tudo. Então não precisava daquilo. Tentação de Satanás a Jesus, isso foi um relato que ele disse: homens, prestem atenção, serás tentados por Satanás. Quem é Satanás? A fraqueza humana. Você vai ser tentado, vão querer te oferecer o mundo, mas o mundo já te pertence, meus irmãos. O mundo já é teu. Vão dizer: olha, se você me adorar, terá isso e aquilo. Não acredite nisso não, pois o mundo já te pertence, pois você é filho do dono do mundo, você é filho de Deus. Olha, não, vão te tentar, pule daqui que Deus te salvará, os espíritos te salvarão, querendo desafiar a sua fé. Não caia nessa não, meu irmão, não caia nessa. A sua fé não precisa ser provada para ninguém. A sua fé é a força de vida que há em você e renova-se todo dia. Esse Evangelho é uma revolução porque traz essas informações claras. Se você quer realmente ter conhecimento sobre a passagem de Jesus, ouça os 4 Evangelhos segundo Rustan. Vamos prestar atenção? Daqui a pouquinho nós voltamos. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustan. Narração: Paulo de Moraes. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Quanto ao caso do filho da viúva de Naim, o cortejo seguia silenciosamente sua marcha. Jesus o faz parar e diz à mãe do jovem, como disse aos que choravam e se lamentavam em casa de Jairo: não choreis. Tendo todos parado, ordenou: jovem, levanta-te. Exatamente como fizera com a filha de Jairo, a quem disse: menina, levanta-te. E em seguida se afasta. Ninguém proferiu palavra na presença de Jesus, diante de seus discípulos,
da multidão que os acompanhava e dos que compunham o cortejo. Ninguém afirmou, referindo-se ao filho da viúva de Naim: ele está morto. Jesus, portanto, nada tinha que dizer para salvaguardar a interpretação futura, em espírito e verdade, do ato que acabava de praticar. Pelo seu silêncio, deixou intencionalmente sujeito às interpretações futuras aquele fato, tido por milagroso pelos que o presenciaram e pelos que dele ouviram falar. Assim procedeu porque o fato em questão tinha que contribuir para tornar aceita a sua missão e para que esta produzisse frutos naquele momento e no futuro, cabendo à revelação do Espírito da Verdade, por ele predita e prometida, à revelação atual explicá-lo. Os que formavam o cortejo, os discípulos, a multidão que os seguia, os que ouviram narrar o fato, acreditaram todos na morte real do filho da viúva de Naim e na sua ressurreição. Para todos, o jovem estava morto e Jesus o ressuscitara no sentido que davam a esta palavra, acordemente com seus preconceitos e tradições. Tal crença era fruto exclusivo das opiniões, das apreciações humanas, pois que Jesus nada dissera sobre o estado real do jovem. Os evangelistas, narradores do fato, tiveram, como sempre, que o relatar e relataram registrando o ato e as palavras de Jesus, segundo as opiniões, apreciações e interpretações humanas a que o mesmo fato dera lugar e que eles esposavam. De modo que, conforme a vez de notar, relatam o fato tal como fora por todos compreendido. Assim é que dizem, falando do jovem, um morto, ou então, aquele que estava morto, conforme o Evangelho de Jesus segundo Lucas. A resposta a esta pergunta: o rapaz estava ou não estava morto? A resposta tinha que ser confiada às interpretações humanas até aos vossos dias durante longos séculos. A revelação atual, que vos vem explicar em espírito e em verdade a situação real daquele que estava morto no entender dos homens, a natureza e o caráter reais do ato que Jesus praticou, responde a essa pergunta e o faz quando os progressos realizados pela ciência humana, os estudos e as observações sobre o magnetismo e o sonambulismo magnético, quando a ciência espírita, que é o facho condutor, vos puseram em condições de compreender a resposta. Em chegado o momento, explicar-vos-emos os fatos relativos à filha de Jairo e a Lázaro. Porém, desde já, a título de nota, vos diremos o seguinte. Quanto à filha de Jairo, os servos que levaram ao chefe da sinagoga a notícia da morte da menina lhe disseram, na presença de Jesus, dos discípulos e da multidão: tua filha morreu, não des ao mestre o incômodo de ir vê-la. Jesus, porém, foi, e chegando à casa de Jairo, disse aos que choravam e se lamentavam: não choreis, a menina não está morta, apenas dorme. Aos tocadores de flauta e ao grande número de pessoas que lá se encontravam fazendo grande alarido, disse igualmente: retirai-vos, porquanto a menina não está morta, apenas dorme. Estas palavras foram por todos acolhidas com zombeteira incredulidade, por saberem, dizem os narradores, que ela estava morta.
E essa opinião da massa ignorante prevaleceu sobre as declarações expressas e contrárias do Mestre. Os discípulos não viram senão um milagre no fato que Jesus produzira e que eles não podiam nem explicar nem compreender. E tal opinião tinha que durar séculos, como durou, até aos vossos dias, em que a incredulidade, por sua vez, a atacou e recusou admitir o fato, por não o saber explicar e não crer em milagre. O que os homens daquela época acreditaram é o que a Igreja ainda ensina: a morte real da filha de Jairo e a sua ressurreição, no sentido da volta do espírito a um cadáver. Mas já vô-lo dissemos, não censureis. Tudo tem a sua razão de ser. Essas crenças constituíram uma condição e um meio de progresso para a humanidade. Jesus conhecia o estado das inteligências, as necessidades e as aspirações da época, e sabia que aquela opinião humana ia prevalecer. Por isso mesmo, salvaguardou o futuro quando disse: a menina não está morta, apenas dorme, deixando à revelação atual o encargo de, diante da narração evangélica, explicar, em espírito e verdade, o suposto milagre. Quanto ao fato relativo a Lázaro, Jesus apropriou sua linguagem à situação, ao que devia ser, e dispôs tudo por maneira que servisse ao presente e preparasse o futuro, reservando aos tempos então vindouros da revelação atual os elementos e os meios de explicar aquele fato em espírito e verdade. Como no caso da filha de Jairo, ele disse: esta enfermidade não é mortal, não chega a causar a morte. Vosso amigo Lázaro dorme, vou despertá-lo. É verdade que disse também: Lázaro está morto. Porém, disse-o respondendo a esta pergunta dos discípulos: mas se ele está dormindo, curar-se-á? Lázaro estava morto aos olhos dos homens. Estava-o para todos, menos para Jesus, que o sabia apenas adormecido, e que assim o ia despertar e não ressuscitar no sentido em que os homens empregam esta palavra. A enfermidade de Lázaro não era mortal, não chegava a causar a morte. Ele, portanto, não morrera, não estava morto. No momento oportuno, explicar-vos-emos quais são, em espírito e verdade, o sentido e o porquê das palavras Lázaro está morto, ditas por Jesus como resposta àquela pergunta dos discípulos. Quando for ocasião, explicaremos o fato ocorrido com Lázaro e a origem da opinião humana de Marta, que, como as demais pessoas, lhe acreditou na morte real, chegando a dizer: ele cheira mal, pois que está aí há 4 dias. No desempenho da sua missão terrena, Jesus tudo dispunha, tendo em vista a época em que pessoalmente falava aos homens e os séculos ainda distantes. Tinha por isso o cuidado de estabelecer as bases, de preparar os elementos e os meios para a explicação futura, em espírito e em verdade, dos seus atos e palavras, de modo que cada era recebesse o que pudesse comportar. Não confundais nunca nas narrações evangélicas os atos e as palavras do Mestre com o que reflete e reproduz as opiniões, apreciações e interpretações humanas que trazem o cunho da época e do meio em que ele desempenhou a sua missão. Quanto às suas palavras, não lhes des nunca
querendo apreender-lhes o verdadeiro sentido, querendo penetrar o pensamento a que servem de roupagem, querendo apreciar e determinar a natureza e o caráter de seus atos, um sentido literal que as ponha em contradição consigo mesmas. Interpretai-as conforme ao Espírito e compreendei-as como é necessário, sem as isolar umas das outras, de sorte que, consideradas na íntegra, em vez de se contradizerem, formem um composto harmonioso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Bom, depois de aprender um pouco mais sobre a passagem de Jesus no plano terra, estamos de volta. É tão gostoso, né, estar com vocês falando de espiritualidade. É tão agradável. Quando nós falamos de espiritualidade, nós recebemos a presença espiritual. Recebemos sim. Quando você abre a porta da sua casa para o programa Madrugada com Deus entrar, você abre também a porta espiritual para que a espiritualidade entre. É verdade, isso é um fato. A vibração é que cria as condições para que sejamos assistidos por amigos espirituais, pelos nossos familiares. E a vibração, se eu começo a vibrar no mal, que porta eu vou abrir? Qual é a conexão que eu vou fazer, se não com aqueles espíritos que estão nessa frequência? Mas quando você abre as portas para o programa Madrugada com Deus entrar, é porque você quer ter a presença desses espíritos da estirpe de Bezerra de Menezes. Este espírito que vem caridosamente nos ajudar a vencer as fraquezas da carne. Olha, eu lembro do Evangelho de Jesus, onde ele diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Está lá, em Mateus 26:41. Esse trecho diz: orai e vigiai para que não caias em tentação, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que grande mensagem em poucas palavras. Orai e vigiai para não caíres em tentações. O espírito, a nossa essência, está pronta, mas nós temos um veículo, a carne é fraca. Então podemos cair nessas tentações que relatamos aqui, que a tentação dita, feita por Satanás a Jesus. Relatamos isso, não foi? Você que chegou agora, dizíamos que o Evangelho de Rustin explicava claramente as tentações de Cristo. Cristo não foi tentado. Cristo relatou àquelas pessoas que eu ouvia que existiria muitas tentações. Então as pessoas associaram, porque o Cristo se afastou por 40 dias e quando voltou, ele relatou esse fato: olha, meus irmãos, vocês vão ser tentados, a carne é fraca, vão querer te oferecer o mundo. Aí as pessoas associaram, ele está falando das tentações que teve no deserto enquanto estava fora. Não existe espírito que tenha a pachorra de querer enfrentar o espírito mais poderoso desse planeta, que é o Cristo Jesus. Mas, gente, infelizmente o programa chega ao final. Eu sou grato a você que abriu a porta da sua casa para que o programa Madrugada com Deus, para que o Templo Espiritual Maria Santíssima estivesse com você nestes primeiros minutos do dia 3 de novembro. Agradeço de coração, a sua abertura da sua casa e da sua espiritualidade, do seu coração, tá bom? Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus.
do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.